Boa tarde e bem-vindos a esta edição, mais uma edição da Semana da Responsabilidade Social em 2021. É a 16ª vez que realizamos a Semana da Responsabilidade Social. E desde há alguns anos para cá, a APE tem o feito sempre em parceria com a rede portuguesa do Global Compact, GCNP, Global Compact Network Portugal, de que eu também sou o chair. E é nessa qualidade que me dirijo a vós aqui. De facto, como o vídeo anterior mostrou, nós não estamos num momento isento de angústias. Não apenas por causa da pandemia, da qual acabámos de ter aqui em Lisboa o arranque, o início, pelo menos anunciado, de uma quarta vaga, mas porque globalmente nós enfrentamos uma emergência climática. Para endereçar esses desafios globais, que começam, evidentemente, nas pessoas, seguem no planeta e continuam em tudo o que tem que ver com a prosperidade económica, ou seja, com o propósito, o verdadeiro propósito, o autêntico propósito das organizações, que é enfrentar problemas oferecendo soluções e ganhar uma mais-valia com isso. Ou seja, o profit é, nesta concepção, uma consequência do propósito de resolver problemas e encontrar soluções. Digamos que se a empresa o faz de maneira eficaz, de maneira bem-sucedida, de forma que o mercado remunera, aparece um profit. Se a empresa não o faz dessa forma, é natural que mais tarde ou mais cedo o mercado a puna. Mas é sempre esta questão. Nós temos que ter uma economia próspera para ter emprego, para ter crescimento, criação de riqueza. Mas nós temos de olhar para as pessoas e temos que olhar para o planeta. Não estranhem eu colocar numa sessão deste género o planeta sempre atrás das pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida que o planeta continuará cá se nós criarmos condições para as pessoas não conseguirem continuar cá. Ou seja, se nós não emendarmos a mão, não resolvermos os problemas que enfrentamos, não corrigirmos o modelo de desenvolvimento que foi um bom modelo, o modelo de desenvolvimento teve imenso sucesso, mas foi baseado na exploração sem limites do ambiente. Portanto, há que encontrar um novo modelo de exploração que conviva de maneira equilibrada, equilíbrio é a palavra-chave para o futuro, com o nosso ambiente de suporte, o ambiente natural, a biosfera, os recursos, tudo isso. Sem isso, haverá uma progressiva criação das condições para a inabitabilidade, nomeadamente pelas alterações climáticas, ou seja, o aquecimento global. As Nações Unidas assumiram essa responsabilidade. Primeiro, nos Objetivos do Milénio, não se esqueçam que começou tudo aí. E depois, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, através da Agenda 2030, que em 2015 foi colocada à disposição de todo o mundo como um desafio, como uma aposta, como uma estratégia, mas como um imperativo. Um imperativo. A Agenda 2030 é um imperativo. É evidente que quem estiver muito preso nos seus pequenos mundos, qualquer pequeno mundo do negócio, ou pequeno mundo de uma IPSS, ou pequeno mundo da minha casa, ou pequenos mundos. Há pequenos mundos em todos os lados, como há IPSS que vivem no mundo, também há IPSS que vivem no seu pequeno mundo. Como há empresas que vivem globalmente, também há empresas que vivem no seu pequeno mundo. Quem estiver no pequeno mundo, se calhar isto não lhe é muito claro. Está bem, chove mais ou há mais tempestades, mas não é aqui, é noutros sítios. Mas não. Nós temos que suportar a nossa atitude na ciência. E a ciência diz que há certos objetivos que nós temos que atingir, os Science-Based Targets.
E esses objetivos deram origem aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dão origem a uma estratégia das empresas para concorrer, para que os seus clientes continuem a existir, para que o seu negócio continue a existir, para que a criação de valor continue a ser possível, para que não haja um colapso geral da civilização. Eu não sou catastrofista, muito pelo contrário. Aliás, eu faço muita propaganda ao livro do Schellenberg, o Apocalipse Now. Mas eu parto de uma perspectiva realista, aqui no Global Compact. O United Nations Global Compact atua de acordo com as diretrizes, aliás, brilhantes, do seu secretário-geral, António Guterres. Nós temos de identificar claramente a situação, sem hesitações, sem tergiversações, sem dossuras, o que ela é na realidade. Agora, há esperança? Há totalmente esperança. Temos toda a esperança do mundo. Porquê? Porque há um aparelho científico gigantesco a trabalhar, porque há um aparelho político cada vez mais envolvido e porque há milhões de empresas que perceberam muito bem que esta estratégia lhes é favorável e não desfavorável. E que esta estratégia lhes abrirá novos mercados e não lhes trará novos problemas. Pelo contrário, vai resolver muitos dos problemas que têm. Nós, no Global Compact em Portugal, temos o mandato de levar a Agenda 2030 e os ODS às empresas. Não somos a única entidade. As empresas podem referir-se, como elas entenderem, à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E há outras agências das Nações Unidas que estão atuantes na matéria. Aliás, não há nenhuma entidade das Nações Unidas que não esteja a intervir através da Agenda 2030. Mas nós temos o mandato, porque somos, no Global Compact, uma business-led initiative, somos uma associação das Nações Unidas de empresas para empresas. É uma iniciativa, aliás, já com 20 anos, do Kofi Annan, de empresas para empresas, com as Nações Unidas a dinamizar, a mediar e a incentivar e a propor os programas que as empresas depois adotam ou não, conforme a sua vontade e sua prioridade estratégica. Assim nasceu este programa, o Sustainable Development Goals Ambition, que foi o primeiro programa que nós lançámos aqui no Global Compact em Portugal e que teve uma adesão muito boa. Vamos lançar a segunda vaga, que esperamos uma adesão igualmente muitíssimo boa, mas, apesar disso, em número é irrelevante perante o tecido empresarial português. Portanto, só há uma maneira. É, através das cadeias de valor, fazer com que estas empresas que entram no programa transmitam, sob a forma de imperativo de mercado, estas exigências à sua cadeia de valor. E, portanto, este tipo de eventos, que vai ser aberto formalmente, não por mim, mas pela Ashley Sheck, do Global Compact, Central Office, Nova York, e depois terá uma mesa redonda com pessoas de grande nível e de grande envolvimento nesta causa, e que será moderado pela nossa Executive Director no Global Compact, a Anabela Vaz Ribeiro. Este evento é fundamental e nós tínhamos que o incluir na Semana da Responsabilidade Social, de modo a conseguir mais algumas adesões à causa, mais algumas pessoas que fiquem sensibilizadas por esta causa, mais algumas pessoas que recebam a mensagem. Porque além da adesão vital de todas as PMEs, nós precisamos também da adesão dos consumidores, de uma adesão do mercado que faça com que o objetivo 12 possa funcionar. Ou seja, o consumidor exige, logo a produção tem de fazer. Os ODS que estão aqui em causa são, evidentemente, todos, porque os ODS são sempre um só. Mas por razões metodológicas e por razões de endereçar mais especificamente cada uma das matérias, nestes objetivos que estão a ser tratados pelas empresas portuguesas, o clima tem um destaque muito grande. E é normal, porque nós somos um país, felizmente,
que temos problemas de pobreza e de fome relativamente pequenos e controlados. E, do ponto de vista de saúde, estamos bem à frente. Do ponto de vista de educação, obviamente, não temos, não somos, de maneira nenhuma, um país que tenha problemas nesse lado. Tem problemas como toda a gente tem, mas estamos muito avançados. Portanto, falta a igualdade de género, é o objetivo 5. E aí sim, os SDGs Ambition têm que se debruçar também sobre a igualdade de género. Mas percebe-se porque é que, para os portugueses, o clima é a preocupação central. Depois, evidentemente, que uma preocupação central em Portugal também, que as nossas empresas revelam, é os ordenados são muito baixos. Eu sinceramente, eu sou dos corpos sociais da CCP e não consigo entender como é que nós continuamos a funcionar com um salário mínimo tão baixo. Basta olhar para a Espanha, aqui mesmo ao lado. Durante tempos e tempos a nossa economia foi superior à espanhola e agora estamos neste estado. Eu, em todos os fóruns onde participo, procuro levar esta mensagem. É preciso subir, e muito, o salário mínimo. E, evidentemente, que o objetivo 16 continua a ser uma preocupação para todos. Nós temos de combater a bribery, temos de combater a pequena corrupção. A grande, os tribunais tratam do assunto, embora muito lento, mas tratam. Mas a pequena corrupção, que é considerada uma espécie de habilidade, não é de maneira nenhuma, é uma destruição do mercado e temos de combater isso. E, evidentemente, que, como preocupação também para todos nós, no Global Compact, na APE, em todo o lado, está a circularidade da economia e fazer com que tudo o que é hoje um resíduo possa ser no futuro uma matéria-prima, no sentido de ser um input de alguma outra coisa. Eu queria dizer-vos estas palavras porque me parece que é essencial que conheçam um pouco melhor o que é a preocupação da rede portuguesa do Global Compact, quais são as nossas orientações. Muitas das pessoas que nos ouvem não têm uma noção muito clara do que nós somos e, portanto, este é o meu contributo. Mas agora queria chamar, porque muito melhor do que eu explanará esta situação, a Ashley Sheck, do Global Compact Central Office, em Nova York, para que ela nos transmita o que é o programa SDG Ambition. Ashley, thank you very much for your availability, for your time. I don't know exactly what time are now in the place where you are. I don't know where you are, if you are in New York or another place, because we are virtual, so you can be everywhere. Mm-hmm. I don't know. But again, thank you very much for your availability, your contribution to our works here in Portugal, in our network. The stage is yours, please. Thank you, Mario. I'm actually based in Dublin, Ireland right now. Dublin. So I'm closer than New York, yes. And we're on the same time zone, so it's not too crazy for me. Okay, so I will go ahead and share my screen. Okay, so hi everyone. As Mario said, my name is Ashley Sheck. And I'm the program advisor for SDG Ambition. So I sit on the global operations side of things, which means that I handle the global local coordination of the accelerator. And so I've had the pleasure of working with the local network Portugal and their participants over the last 6 months. You're going to be hearing from some of those participants today. And I just wanted to give a brief introduction to what the accelerator entails, what the participants do over the course of 6 months. And since we just finished the first round, I can also go over some of the outcomes. So we just finished up the first round last week, officially at the UN Global Compact Leaders Summit. So our pilot round was extremely successful. We had a wide spread across all geographies, industries, and sectors. So we had over 600 companies join us, and these ranged from SMEs to MNCs, and they came from over 65 different countries.
So these companies that joined, they had the opportunity to join us from either one of our 30 local networks, such as Portugal, that were running the accelerator, or they could join us in our global track. So our global track was an advantage, actually, of holding round one completely virtually, thanks to the pandemic. So we were able to basically run an accelerator that was more inclusive this time around, because any company, no matter if they had a local network or not, could join the accelerator in the global track. And so here you can see on this map, this is where all of our companies came from around the world. So in the dark blue, you can see the local networks that were running the program. And then in the light blue were the countries where our companies came in our global track. So as you can see, like for China and Australia, they had local networks, but they weren't running the accelerator for round one. So the companies could join us through the global track. And so, like I said, this was a big advantage of the pandemic this year, and we really look forward to doing that in round two also. So far we've translated all of the content for the accelerator into French, Spanish, Russian, and Portuguese. And in the future, we hope to also translate this content into Chinese and Japanese, just so we can have an either further spread with our networks in Asia. So I know you guys saw a great video at the beginning of this panel talking about what SDG Ambition is, but I figured I'd also just give a brief introduction from our side. So basically, at the heart of SDG Ambition, we have two foundational pillars. One of them is ambitious goal setting and targets, and the second is business integration. And both of these pillars are supported and enabled by innovative technologies. So all three of these components need to lock together and strengthen each other, basically. So for example, without sufficiently ambitious goals, organizations will find it challenging to fully integrate across the core of their business. And in turn, complete integration would be difficult without a vision that is driven by these ambitious goals. And neither ambitious goal setting nor enhanced integration would be possible without new technologies that would help generate change. So the accelerator really comes to life in something what we call the SDG Ambition approach, which you can see here. So this SDG Ambition approach really describes and shows participants how they can integrate the SDGs into their business management. So we really use this as a framework from day one until the end of the accelerator. So participants are very familiar with this. And actually one of our end of program deliverables asks the participants to fill this 8-step approach out for their chosen SDG Ambition benchmark, which I'll go over later what the benchmarks look like. So these are the 8 steps of this SDG Ambition approach. The first 4 steps, so 1, 2, 3, 4, those are our module 1 steps. And so this shows participants, it teaches them how to set more ambitious sustainability goals and how to prioritize opportunities that can positively impact the SDGs. And then after step 1 through 4, we move more into the key theory of change of SDG Ambition. This is where we want participants to take those ambitious goals from the previous steps and then integrate them into the technology systems. So this can be found in module 2 of the accelerator. So for instance, in step 5, you can see we ask participants to start considering their performance metrics. Then in steps 6 and 7, this is going into module 3, this is where things start to get very technical. So we ask that at the beginning of the accelerator, each company nominates 2 participants. One of those participants is on the sustainability side of the business, and then the other, we ask to nominate someone from the information, the IT or tech side of the business. And this is important because this tech participant will help the company basically understand what their current technology systems look like in the context of this accelerator, and will help the company also see what they're capable of delivering on this accelerator.
So lastly, step 8, at the end of the accelerator, we learn about, or we teach the participants about key design decisions, or KDDs. And these KDDs help guide a discussion on how participants can build these systems to manage their performance and measure these metrics against the SDGs. So throughout the accelerator, participants have a variety of different modes of engagement. Like I said, this first round was completely virtual, so we had to do everything online this year. We have the on-demand sessions, which, as the title suggests, participants can watch all of the core content online. So they can do this at their own time. We have on-demand sessions for onboarding, Module 1, Module 2, and Module 3. Then we also have a series of live sessions. One of them is the facilitated workshops. So for this first round, we also partnered with Accenture, and we had their Accenture Innovation Hubs from around the world. We had expert facilitators help with these workshops. So this was a time for participants to take what they learned in their on-demand, those concepts, and really put it into action by a mixture of group activities and breakout rooms, all through Zoom. And then we also had the end of module reflections, which was just an opportunity for participants to really connect and network with their fellow participants, and also help track progress and see where they are along their ambition journey. And like I said, all of our on-demand sessions were online. Those could be all found on our accelerator platform. And some of you here might already be familiar with the UNGC Academy, but it's basically our online space where you can access a variety of e-learning tools and other resources from UNGC. And this year, a lot of our GIIs, so also the Climate Ambition Accelerator, takes place on that academy. So we're very grateful to be working with a bunch of these different groups. So I mentioned the SDG Ambition benchmarks. As you can discern from the title, they come from the SDGs, but the SDG Ambition benchmarks are different as they were developed from the SDGs to challenge organizations to set more ambitious goals and targets. And these would be in areas that businesses are more positioned to have a substantial impact. So these benchmarks were developed with consultation from more than 100 subject matter experts, some of them coming from UNGC, and some of them also came from many issue-leading organizations such as Future Fit, the Science Based Targets Initiative, and the World Benchmarking Alliance. So in order to develop these benchmarks from the SDGs, we first completed a bottom-up analysis of those SDGs sub-targets and sub-goals. That was also paired with a top-down analysis of global challenges that underlie the SDGs, such as climate change. We then identified areas where business action would be vital for achieving the SDGs for the Agenda 2030. And we researched existing goal-setting practices, and we additionally took into account current metrics that are being used and scientific evidence that is referenced. We selected areas that could be impact-oriented and absolute in nature. And what was important for us in developing these benchmarks was also the use of quantitative measures. And lastly, we also wanted to focus on areas that were broadly applicable across all industries and all geographies. So basically, we wanted any company from around the world, no matter what their core strategy, product, or services looked like, we wanted this program to be applicable to them. So this is the list of the 10 SDG Ambition benchmarks that our participants were able to work with for our first round of SDG Ambition. And I'm sure later on today in this panel, the participants can talk a little bit about which benchmark they chose. So we have 10 right here, and we are hoping for future rounds we can add more benchmarks based on things like how science evolves or how the consensus is reached on some other absolute thresholds, such as topics on human rights or conservation. But we basically just want each round to grow more and more with our benchmarks.
And we understand that these goals are not easy to achieve, but that is by nature and in the title of the accelerator. They're ambitious goals. So as you can see, over the course of the accelerator, participants learn how to set new expectations for these ambitious 10 goals and how to turn that theory, what they learn on the on-demands, into practice, into real-life applicable goals. So they learn how to move from incremental goals based on what currently seems possible today to more absolute and ambitious goals based on what is required by companies today to help achieve the SDGs. They also learn how to shift from output-oriented goals to those that are more impact-oriented. Participants also learn how to have more of an impact through their core business products and services, instead of an emphasis on traditional CSR or philanthropic or direct operations. And lastly, participants learn how to identify an interconnected system of KPIs. And these are with sustainability targets that are truly embedded in the business. And this is instead of independent KPIs that are separate completely from the business targets. So that concludes my very brief introduction to SDG Ambition. I'm very excited for everyone here to hear from the participants and their experiences over the last 6 months. Round 2 has officially started and signups are now open. So if anything that you're seeing or hearing today interests you, we welcome you to join either in our local network Portugal or in our global track. So please feel free to reach out to the Portuguese local network or to myself, and my email is right here. Engenheiro, está aí? Hello, Ashley. Thank you very much for your presentation. It was quite interesting because our viewers do not know the program, so this was quite helpful. Thank you very much. We will now be joining the companies, and of course they will share some of their experiences that they had during this last 6 months. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Ashley. Muito bem, então nós agora vamos passar aqui à nossa mesa redonda, digamos assim. Vamos ter aqui 2 grupos diferentes, por causa aqui das limitações tecnológicas e também para abordar as coisas de uma forma diferente. E, portanto, eu aproveitava para chamar aqui aqueles que estão connosco nos bastidores, começar por chamar aqui talvez a Joana Moura, do BPI Gestão de Ativos, também a PLMJ, temos aqui connosco o Bruno. Olá, Joana, muito bem-vinda. Olá, Anabela, boa tarde. Boa tarde. E também chamar o Pedro Tomás da Gebalis, que também... Olá, Bruno, como está? Não tem som. O Bruno está sem som. E chamar aqui o Pedro. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bem, então nós primeiro vamos fazer aqui uma conversa entre nós e depois então passamos aos outros colegas, porque o palco não permite mais do que 5 pessoas de cada vez, e também assim vamos focar um bocadinho cada uma das atividades e cada uma das ações, e parece-me que, enfim, permitirá tirar aqui uma melhor experiência daquilo que foi o programa e também daquilo que é a vossa intervenção. Eu vou quebrar aqui as regras da igualdade de género e vou aqui começar pelo Pedro e não pela Joana. E então, se calhar, perguntava aqui ao Pedro. Portanto, a Gebalis é uma empresa municipal, portanto, eu penso que a Gebalis é uma empresa suficientemente conhecida para não ter que ser apresentada, mas enfim. Vocês têm aqui um ADN social muito significativo, não é? No sentido em que gerem os bairros de Lisboa e, portanto, vocês têm um foco na comunidade
extremamente relevante. E o que eu lhe pedia era que nos explicasse um bocadinho quais é que têm sido as vossas prioridades ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde que eles foram lançados e que vocês acham que podem ter aqui um contributo maior para a atividade que vocês desenvolvem. Quer falar um bocadinho sobre isso, Pedro, por favor? Com certeza, Anabela. Em primeiro lugar, um agradecimento, é uma honra estar convosco nesta 16ª edição da Semana da Responsabilidade Social. Nós já caminhamos também convosco há 12 sessões e, portanto, um agradecimento da Gebalis ao convite que nos fizeram. De facto, a Gebalis é uma empresa municipal. O nosso foco é gerir o arrendamento. O arrendamento da habitação, que é a habitação municipal de Lisboa. O proprietário é a Câmara de Lisboa, é o município. Temos diferentes comunidades que vão saltando de graus em termos de se tornarem mais independentes, em termos económicos, em termos educacionais, em termos de movimento dentro da cidade. Mas também encontramos ainda comunidades que continuam a circular apenas no seu bairro. Lisboa é uma cidade aberta, mas para alguns locais os próprios residentes não entendem esta abertura da cidade. E, portanto, temos diferentes estados de comunidades sobre a qual nós servimos e trabalhamos e estamos próximos. Okay. O objetivo da Gebalis é gerir o arrendamento. É importante verificarmos que na nossa carteira temos 23 mil frações de habitação, 23 mil habitações, espalhadas um pouco por toda a Lisboa. E aqui encontramos, imaginem, uma renda média que ronda os 82 euros e a renda mais baixa, 4 euros e pouco, 4,30 euros. E aqui surge o nosso primeiro problema, é como é que nós conseguimos encontrar aqui alguma sustentabilidade, em particular no lado mais financeiro, se nós quiséssemos falar do tipo de negócio é o da Gebalis, é a gestão do arrendamento, e como é que nós vamos encontrando aqui soluções para equilibrarmos um pouco mais este negócio. De facto, o ADN da Gebalis é fundamentalmente servir estas comunidades, permitir que estas comunidades evoluam, que entendam alguns pontos como aspectos relacionados com a literacia financeira, como cuidar de uma casa, como olhar para uma fatura, porque é que nós estamos a consumir mais água, porque é que nós consumimos água potável e não regamos com as nossas hortas, porque ainda temos alguns locais com algumas hortas com água da chuva, água não potável. Como é que olhamos o processo de compras dentro dos supermercados? Isto chama-se literacia e aqui a Gebalis atua sobre e está presente dentro da comunidade. O fator ambiental. O engenheiro Parra da Silva falou nos aspectos climáticos e, sem dúvida, sendo a Gebalis um gestor de arrendamento, tem responsabilidades em cuidar destas habitações também, em termos de manutenção. Ora, o que é que procuramos? Procuramos, por exemplo, que a nossa manutenção dure, seja longa, que não tenha custos tão elevados e, portanto, o que temos que incidir é, fundamentalmente, como é que devemos cuidar da casa, passar estas boas práticas para os nossos inquilinos, para que a manutenção das casas dure mais tempo. Pensar como é que devemos reabilitar as habitações, com materiais duradouros, materiais simples de manutenção, mas também começar a entrar com mais frequência naquilo que hoje chamamos a economia circular, o circular dos materiais, o utilizar materiais reciclados e aplicá-los. Nós procuramos não perceber o plano teórico
e aplicá-lo na prática aquilo que nos transmitem e que nos permite fazer uma melhor gestão destes materiais. Portanto, a G-Balas, em termos quando definiu ou procurou os objetivos, assentou sobre a ação climática, em termos da economia circular, em termos de eficiência energética, e na partilha do conhecimento junto às comunidades através das ações que fazemos. Okay. Também, noutro ponto, e como nós trabalhamos a habitação, e a habitação é um ponto essencial, está expressa na nossa Constituição, no artigo 75, é o respeito pela habitação. O procurar uma habitação digna para qualquer pessoa, para qualquer família. E nisto, o equilíbrio que tem que haver em o município ter uma habitação para se poder viver, não é sobreviver, é viver. E passar os conceitos da boa apropriação, de algo que nas nossas cabeças, como inclino, a habitação não é nossa, mas nós temos aqui um dever, uma responsabilidade de cuidar. Cuidar do espaço de casa, cuidar das zonas comuns, cuidar do espaço público. Respeitar, não é? Respeitar. E está direitos, não é? Aos direitos e aos deveres dos diferentes intervenientes. Exato. E é isto que é importante divulgar, comunicar de forma clara, sem termos muitos floreados daquilo que é a nossa responsabilidade e a responsabilidade do outro. Muito bem, Pedro. Muito obrigada. Ficámos aqui com uma visão das vossas preocupações, mas também do vosso contributo em termos aqui destes objetivos. Passava agora aqui a palavra à Joana, porque nós tentámos ter aqui alguma diversidade setorial e as instituições financeiras neste momento estão debaixo de fogo do ponto de vista aqui das áreas da sustentabilidade, não é? Porque há aqui vários desafios que se colocam às instituições financeiras e há aqui uma responsabilidade acrescida, eu diria, e eu gostava de ouvir um bocadinho como é que a BPI Gestão de Ativos está a lidar com isto, como é que vocês olham para este tema, o que é que estão a fazer, enfim, partilhar aqui um bocadinho connosco essa visão. Muito obrigada, Anabela. Antes de mais, agradecer o convite em nome da BPI Gestão de Ativos pela presença ao Global Compact. E sobre a sustentabilidade é engraçado e como dizia a Anabela, os setores são diferentes e têm perspectivas diferentes de olhar para a sustentabilidade, mas no fim do dia o objetivo é comum, é o planeta, é o ambiente e é muito interessante estas diferenças, mas com este objetivo. E de facto nós temos uma grande responsabilidade, o setor financeiro como um todo, diria eu, e em particular quem investe, os investidores, têm uma responsabilidade grande e assumida. Temos desafios, como disse, nomeadamente ao nível da regulamentação, mas focando mais no negócio e no que a gestão de ativos tem vindo a fazer, ao nível da sustentabilidade, é um percurso que nós já temos vindo a fazer, já não só este ano, e já há alguns anos que temos vindo a trabalhar sobre o tema da sustentabilidade, nomeadamente no que diz respeito aos nossos investimentos, às nossas carteiras, que é no fundo a base do nosso negócio, que é o nosso produto, não é, no fundo, e a sustentabilidade está em toda a linha do nosso negócio, em toda a linha dos nossos investimentos, portanto esta incorporação do tema da sustentabilidade já é uma realidade. É uma realidade e baseia-se essencialmente numa abordagem que nós optamos por ter, que é um investimento sustentável e responsável, e esta abordagem baseia-se essencialmente em três pilares, portanto, em três pilares fundamentais que nos levam a ter presente este posicionamento e dentro dos investimentos, este crivo, esta abordagem dos investimentos sustentável e responsável. Portanto, nós, por um lado, incorporamos nas nossas carteiras os critérios ESG, ou ASG, portanto, ambientais, sociais e de governo, estão integrados nas nossas carteiras, nas tomadas de decisão, quando estamos a procurar e a analisar novos investimentos para as carteiras. E acreditamos que a incorporação destes critérios nas carteiras vão ter, no longo prazo, um outcome, um resultado positivo para estas empresas nas quais investimos, mas não só. Achamos que, de facto, vai ter, para além disso, um outcome muito positivo para o desenvolvimento económico e para o progresso social. Portanto, este é o primeiro pilar. Acha que estão preparados? Acha que o mercado está preparado para esta conversa?
O mercado necessariamente está a caminhar neste sentido, porque, e por aí, e por isso é que nós temos tanta responsabilidade e também importância, porque as empresas precisam de financiamento e as empresas precisam que existam investidores, que investam nas empresas, e se existe este escrutínio e esta procura, esta necessidade de analisar estes fatores, as empresas também têm que os reportar, têm que ser mais claras na informação, e por isso é todo o interesse das empresas em seguir este caminho a par e passo connosco, investidores. Portanto, necessariamente que sim. Eu penso que já se vê um pouco isso, mas há um longo caminho a seguir, não há dúvida. E além disso, o que passámos também a fazer, e faz parte do outro pilar, é que passámos a ter um maior envolvimento com as empresas. E quando nós dizemos que passámos a ter um maior envolvimento, é que enquanto acionistas, enquanto investidores destas empresas, passámos a participar mais ativamente nas assembleias. E, portanto, estando nas assembleias, nem sempre votamos a favor do board ou daquelas propostas que lá são colocadas, que são postas em cima da mesa. Não votamos a favor quando, de alguma maneira, algumas delas possam ir contra ou não estejam alinhadas com os valores da nossa empresa, da BP Ativos, e também do grupo CaixaBank, onde nos inserimos, e por isso aí está uma das forças que nós temos, nós, BP Ativos, mas como um todo o setor financeiro pode ter, fazendo este tipo de atuação. E além disso, e por último, o terceiro fundamental, pilar, é o diálogo, portanto o chamado engagement. O que nós fazemos é, quando nos apercebemos e ao analisar empresas até que estamos investidos, que de alguma maneira apresentem uma controvérsia, porque pode estar eventualmente desalinhado mais uma vez com os valores da nossa empresa, do grupo, ou mesmo que esteja desalinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, o que nós fazemos é entrar no diálogo com esta empresa e tentar perceber o que é que estão a fazer para colmatar para combater esta controvérsia, ou se já está sanada, ou se há um plano para... Pedagogia, não é? Ou seja... Exatamente, porque o nosso intuito não é de todo desinvestir nas empresas só por si, portanto isso seria o caminho mais fácil, ver uma controvérsia, ver um problema e sair fora, desinvestir dessa empresa. Não, aí está, a pedagogia também tem a ver com isso, que é nós entramos no diálogo para perceber o que é que estão a fazer e ajudar no que for possível. E se virmos que há de facto um plano e há um projeto nesta empresa para esse fim, mantemos-nos investidos com a empresa. Portanto, estes são os pilares principais que nós temos na nossa abordagem de investimento sustentável e responsável. Mas, e por último, apenas porque isto é de uma forma muito resumida, mas gostava de referir também que nada disto era possível se não tivéssemos uma equipa e uma própria empresa não estivesse preparada para agir em conformidade, e portanto nós apostamos... Comprometida, não é? Com esta... Comprometida, e por isso também fazer parte do programa SDG Ambition, estamos a fazer o nosso caminho, mas ao nível das pessoas também lhes dar as ferramentas necessárias para que consigam atuar em conformidade. Portanto, a nossa empresa neste momento está a apostar na formação do SERGA, que é uma certificação específica, ESG Analyst, e que pretendemos até ao final do ano ter grande parte dos nossos colaboradores com esta certificação, e isso dará mais ferramentas e maior capacidade e conhecimento para integrarem cada vez mais esta abordagem que já faz parte do nosso posicionamento, que já é uma realidade nas nossas carteiras. E no futuro... Vocês vão acabar por ser disseminadores junto das empresas, não é? Vocês vão acabar por ser... Porque têm que levar essa mensagem, não é? E têm que acabar por... É o que está a dizer, não se podem abandonar e, portanto, tem que se ensinar e tem que se fazer pedagogia para os ganhar, não é? Para eles compreenderem. Muito bem, obrigada, Joana. Muito bem, passando agora aqui a uma sociedade de advogados que eu também diria que dispensa apresentações, perguntava aqui ao Bruno, porque tradicionalmente as sociedades de advogados prestam serviços, não é? E ajudam outros a enfrentar desafios vários e diversos e variados. E a minha pergunta é mais lata do que a PLMJ, mas é dizer-lhe um bocadinho, perguntar-lhe um bocadinho como é que acha que o setor em que vocês estão inseridos olha para estes temas. Boa tarde, obrigado também pelo convite. Eu acho que depende para a geografia onde olharmos
e depois vamos ter uma conclusão sobre qual é o pensamento dos atores de cada jurisdição e de cada setor, e aqui em Portugal especificamente. Nós aqui, eu acho que sabemos que em Portugal o tema não está muito desenvolvido, mas se olharmos para os mercados, é claro, americano e inglês, é uma temática que está na ordem do dia de uma forma que nós também estamos a tentar colocar aqui na nossa instituição. Por um lado, tem uma relevância que eu diria interna, não é? Mas que eu acho que essa é de certa forma parecida com as restantes empresas, no sentido em que se trata de ter em conta estes fatores ESG na sua própria atividade, no que diz respeito aos sítios físicos que ocupam, ou às suas pessoas, ao entorno físico também que ocupam. Mas depois há toda uma outra vertente externa e que tem que ver com, no fundo, qual é o impacto que os clientes a quem nós prestamos serviços têm no mundo. E isso tem sido interessante de observar, que há aqui um ciclo virtuoso e uma posição que nos permite, em que existiu um alinhamento entre o que as nossas pessoas aqui no escritório pensam e o que os nossos clientes estão a precisar, mesmo que muitos deles não saibam que estão a precisar. E eu acho que esse é que é o grande desafio, e quando comparamos com as outras organizações, o grande desafio que os escritórios de advogados e as outras empresas de serviços profissionais enfrentam, que é um pouco, eu acho que a qualidade do serviço que elas prestam é tanto maior quanto a capacidade que elas têm para ajudar os clientes a enfrentar riscos que já, ainda que sejam atuais, podem ser potenciais ou que elas ainda sequer não estão a identificar. E nós verificamos isso a propósito agora até da preparação do nosso reporting GRI. Fizemos um stakeholder mapping e uma matriz de materialidade a propósito de quais eram os temas mais relevantes, e foi interessante ver que, para além de dois temas, que são, eu diria, temas eminentemente internos, mas que depois também têm uma vertente externa, que é a paridade de género e o bem-estar mental, depois há um terceiro elemento que é que nós aqui resolvemos chamar Responsible Business, que é a possibilidade de prestar serviços relacionados com esta temática ESG, e depois de coisas que nós já fazíamos historicamente, em vários setores, emissões de green bonds, criação de veículos de investimento, assessoria relacionada com questões legais resultantes das alterações climáticas, lei ambiental, etc, etc. Esse tipo de coisas também, não é? Exatamente, corporate governance, coisas que nós agora estamos no fundo, a incluir para procurar encontrar aqui elementos transversais entre elas e potenciá-las na prestação dos serviços ao cliente, mas ao mesmo tempo em que estamos a fazer um esforço interno para permitir que todos nós olhemos para as questões em que tradicionalmente já trabalhamos, mas com este fator em conta, digamos assim. Tendo em conta estes três elementos, eu acho que isso é aquilo que eu diria que marca a diferença entre a nossa organização e as outras organizações. Não estou a dizer, acho que sim, em muitas coisas estamos à frente, noutras há outras organizações que estão a par connosco e que também já têm vindo a pensar nestes temas de forma muito relevante, mas eu diria que esse é que é o grande desafio e que, de facto, a generalidade do mercado dos prestadores de serviços profissionais, tirando algumas das maiores sociedades, e depois também, no fundo, as consultoras, que também já têm isto, mas eu acho que aqui precisamos de fazer todos um esforço coletivo, não só para trazer os clientes connosco, mas também os nossos pares
por forma a que possam, no fundo, terem devida conta a isto, que mesmo em termos de, pronto, isto já foi discutido noutros painéis, tem relevância de negócio especificamente, e portanto é aquilo que nós achamos que um bom conselheiro deveria estar a dizer aos seus clientes, sim. Na realidade, vocês os três fazem isso, não é? Quer dizer, ali o Pedro falou desta questão da literacia e de levar os arrendatários a respeitar as regras e, enfim, a respeitar o ambiente também, os espaços comuns, aquilo que é da comunidade. A Joana, a mesma coisa no sentido da explicação às empresas de porque é que isto é importante, e vocês acabam por fazer o mesmo. Muito bem. Se calhar perguntava aqui ao Pedro, enfim, digamos que hoje em dia isto é a sustentabilidade deve fazer parte da estratégia da maioria das organizações de uma maneira ou de outra, seja numa perspectiva da prestação do serviço, mas também internamente. Quer-nos falar um bocadinho sobre como é que vocês fazem isso na Gebalis? Pedi-lhe tempo porque temos que gerir o outro painel que a gestão de tempo tem sido muito má. A minha particularmente tem sido péssima nos últimos dias. Pronto, em termos do nosso negócio e em termos de sustentabilidade, nós não só desenvolvemos vários programas, várias atividades com a comunidade, portanto, para quem nós servimos, como também temos um particular interesse e motivação para também dentro de casa passarmos outros valores e formas de motivação. Muitas vezes há formas que temos teóricas que é muito importante passarmos à prática e atingirmos pequenos, passo a passo, pequenos objetivos para um objetivo maior. Em termos de atuação, a Gebalis, ao nível dos aspectos mais relacionados com o fator climático e relacionado com a habitação, como tem a responsabilidade também da manutenção e da reabilitação das habitações, estamos a procurar nos nossos documentos, nos nossos cadernos de encargos, evidenciar a economia circular e como é que nos projetos que temos para a execução destes trabalhos a economia circular que esteja presente, nas atividades também para melhorar a habitação e valorizar a habitação em termos concretos, a eficiência energética e o bom recurso à utilização da água. Okay. Isto em termos mais operacionais de obra. Internamente, fundamentalmente, termos ações em que possa haver um envolvimento, nem que seja em termos de voluntariado, com a comunidade, onde os princípios da sustentabilidade ambiental, fundamentalmente ambiental, social e procurando sempre um equilíbrio deste negócio em termos económicos, não é? Claro. Falei-vos da questão da renda, do valor da renda, mas este valor da renda é comparável com o custo de manutenção? Não é. Não é. Mas é um caminho de fazer, nós temos já uma forma, através do ambiente, do aspecto social, dos valores que passamos, para equilibrar um bocadinho esta balança. Mas, fundamentalmente, procuramos um negócio o mais sustentável possível, um foco muito grande na questão climática e nas medidas que o engenho, ou a engenharia neste caso, o engenho, como é que encontramos soluções para melhorarmos e para atingirmos este objetivo. Muito bem, muito obrigada. Joana, quer-nos falar de uma prioridade vossa internamente? Uma prioridade é pensar no futuro, essencialmente depois do que vos já transmiti em termos do que é o nosso posicionamento e esta abordagem. A nossa prioridade é olhar agora para o futuro e entender ou olhar para a nossa oferta, para aquilo que nós hoje temos e disponibilizamos aos nossos clientes e o que é que podemos fazer mais sobre isto. E claramente aqui nós achamos e temos como objetivo criar uma oferta com um objetivo claro de investimento sustentável e vamos trabalhar sobre isso. Portanto, há uma regulação europeia que no fundo ajuda a clarificar o que é este tema de um objetivo claro de investimento sustentável e nós achamos
que é uma das maneiras que também temos de pôr ao dispor dos nossos clientes, de colocar ao dispor dos nossos clientes uma oferta que tenha este, claro, enviesamento, que é um enviesamento sustentável. Portanto, hoje em dia percebemos que cada vez mais as pessoas comuns, nós, concretamente, quando queremos investir, já estou a falar não do lado das empresas, mas do lado do nosso cliente final, cada vez mais têm esta consciência e procuram investir de forma responsável. E nós achamos que temos que fazer esse caminho e de também entregar ao nosso cliente final, no fundo, esta possibilidade de ter uma oferta disponível também neste sentido. Portanto, eu acho que esta é uma das prioridades, uma das nossas maiores prioridades, e seguir este caminho que não tem volta a dar, portanto, é um caminho que só dá ir em frente, e como nós, outros players do setor financeiro também estão a fazer. Penso que é isto de uma forma também muito resumida. Obrigada, Joana, obrigada. Bruno, perguntava-lhe assim, diga-me uma prioridade interna aqui da PLMJ relacionada com a sustentabilidade. Qual é esse tema? Sim, um dos temas que eu falei há pouco e que resultou da nossa matriz de materialidade foi, de facto, a paridade de género e a igualdade de género. Que é um desafio no vosso setor? Especialmente em posições de liderança, não é? Acho que é o tema que está aqui em questão. Se nós formos olhar para os números totais, isso não há um certo equilíbrio, mas depois, se formos olhar para as posições de liderança, e isso já não se verifica, temos um caminho para percorrer. Já vamos avançados nessa discussão, mas é uma conversa interna. Desculpem. Como imagina, especialmente nestas organizações de profissionais, toda esta questão em torno do que é o mérito, e aquilo que é até os ingleses, os americanos, no estudo das sociedades de advogados, chamam o torneio interno, pela posição de sócio nos escritórios de advogados. Tudo é muito central, digamos assim, no que é o espírito da instituição e o funcionamento da instituição, e, portanto, nós achamos que faz sentido ter esta conversa permanente, de um lado e do outro. Começamos por fazê-lo também muito em torno daquilo que são os gender biases, quer do lado dos homens, quer do lado das mulheres também. Achamos que com esta conversa e com uma maior consciência sobre quais são os fatores que afetam a autoimagem, quer das mulheres, quer a percepção que os homens têm das mulheres, é um ponto muito importante para onde estamos a começar. Não sabemos onde vamos acabar, porque estamos plenamente convictos de que não temos um ponto de partida no início desta discussão. Queremos que seja a organização toda a participar nela e a chegar a conclusões sobre aquilo que queremos fazer. Já sabemos muitas das coisas que queremos fazer, porque isso resulta da auscultação que vamos ter das pessoas, mas no fundo eu acho que é uma grande transparência para connosco mesmos e para com toda a organização, e no fundo procurar colmatar aquilo e percorrer o caminho que nós achamos que quer nós aqui e em geral talvez o país tenha ainda para percorrer. Muito bem. Deixava-lhe uma recomendação, que é olhar para os números, ou seja, fazer as contas, ver efetivamente quantos candidatos homens, quantas mulheres, como é que é a progressão na carreira, qual é a diferença de pay gap, quantos em cada nível, etc., porque esses números têm surpreendido muita gente nos programas de igualdade de género, onde nós temos estado envolvidos, porque a percepção que temos da nossa organização nem sempre é verdadeira. E depois, quando se vai ver finamente, afinal temos umas surpresas, e portanto isso ajuda à discussão, é um input factual, portanto não tem opiniões de ninguém, e nesse sentido acaba por ser uma boa base.
Muito bem, eu queria agradecer muito a vossa participação. Tivemos aqui 3 setores e 3 visões completamente distintas, com problemas diferentes, mas vou usar as palavras da Joana em torno de um objetivo comum e penso que isso é muito importante e é muito interessante. Agradeço-vos imenso e passaria agora aos próximos colegas. Muito obrigada. Nada, obrigada a nós, fiquem bem, se puderem acompanhar até ao fim, é simpático. Portanto, eu chamaria agora, assim que possível, a Alexandra Cristóvão, que é a diretora de sustentabilidade da EPAL, o Sérgio, olá Alexandra, boa tarde. Chamaria também o Sérgio Luciano, que é CEO da Quilaban, e a Ana Luís de Sousa, da Vieira de Almeida e Associados. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, sejam muito bem-vindos. A nossa ideia é falar aqui um bocadinho convosco sobre o que é que se tem feito, ou o que é que vocês têm feito sobre esta matéria. Aqui o mote desta conversa é o programa SDG Ambition, mas não vamos discutir o programa, já o discutiram durante 6 meses, acho que foi suficiente. Embora estejamos aqui na reta final, ainda não temos também aqui os resultados todos. Mas basicamente a lógica era tentar desafiar as empresas, como dizia a Ashley, a ir um bocadinho mais longe e a fazer um bocadinho mais do que aquilo que é o habitual. Aliás, todas as questões do Global Compact se baseiam na teoria da mudança e, portanto, na lógica de começar por saber onde é que nós devíamos estar e depois, então, o que é que temos que fazer para lá chegar e não o que é que nós temos capacidade para fazer. Portanto, é uma lógica um bocadinho diferente, porque nós precisamos de saltos incrementais, porque com o ritmo e a velocidade que nós estamos a ter, não vamos conseguir alcançar aquilo que são as metas. Eu começaria aqui pela Alexandra. A EPAL também é uma empresa que dispensa apresentações e, portanto, penso que é sebejamente conhecida e vocês tomam conta de uma coisa muito importante para a nossa vida, que é a água, não é? Pronto, eu diria que, digamos, não há vida sem água, como toda a gente sabe, e nós basicamente temos uma boa parte da nossa vida nas vossas mãos. Pronto, vocês têm sido uma referência, são uma referência em várias áreas, fazem parte também do primeiro pacote de empresas que se comprometeu com a neutralidade carbónica, mas eu gostava que nos falasse um bocadinho aqui sobre o vosso ODS prioritário, que é o 6, que é o da água, e como é que vocês encaram esta questão e o que é que têm feito em torno disso. Quer partilhar um bocadinho sobre essa matéria? Obrigada, Anabela. Antes de mais, começar por agradecer este amável convite. Realmente já estamos convosco há algum tempo. Nesta Semana da Responsabilidade Social há já alguns anos, o que é bom sinal, é sinal que vamos trabalhando em conjunto e construindo também convosco este nosso caminho. Nós sentimos que somos um ODS, quase temos um ODS. Não quer ser petulante, mas efetivamente quem trabalha no setor da água sente que tem um ODS só para si. Isto se sente mesmo, portanto, isto é um sentimento muito intrínseco e que nós levamos muito a peito, como eventualmente as pessoas que estão no campo da energia o farão também, ou de outras utilities. Efetivamente, a questão da água e do saneamento acaba por ser, como eu estava a dizer, é a nossa missão, é o ADN da EPAL. Nós somos neste momento responsáveis por garantir o abastecimento da água a 1/3 da população portuguesa, incluindo a área metropolitana de Lisboa. Portanto, levamos muito a sério este nosso desafio. Eu costumo dizer, há um paralelismo que eu costumo fazer relativamente aos ODS e à questão do ODS água num país como, por exemplo, em Portugal. Porque em Portugal as pessoas efetivamente habituaram-se, em Portugal, na Europa, num conjunto de países que nós conhecemos, habituaram-se a olhar para a água como uma questão, não pensam nela, portanto, nós estamos habituados a quando abrimos a torneira, sai água, ou quando queremos usar uma casa de banho, consigamos fazer de forma confortável.
A verdade é que se nós estivermos em Portugal, se tivermos, ou se não tivermos só a olhar para a água enquanto utilizadores finais, mas se formos um cliente, por exemplo, na indústria ou na agricultura, o termos água não é só uma questão de conforto, portanto, temos aqui já um fator preponderante até a nível económico e essencial neste nosso negócio. Então, se pensarmos que estamos num país, por exemplo, em vias de desenvolvimento, na África subsaariana ou outros, a água, então, deixa de ser só uma questão de conforto ou só uma questão de segurança económica, mas passa a ser muito mais, não é? Passa a ser preponderante a nível daquilo que é a capacidade de subsistência das nossas populações, o desenvolvimento das nossas populações, o desenvolvimento daquilo que são as nossas meninas, as jovens mulheres, etc. Portanto, este ODS da água e o valor da água varia muito conforme nós estejamos em diferentes áreas do globo. E nós temos isto muito, e temos consciência disso mesmo na EPAL. Por termos consciência também da diferença do valor percepcionado da água para o valor real da água, uma das formas como olhamos para este ODS tem muito a ver com o aumentarmos a percepção que as pessoas e que as nossas partes interessadas têm relativamente a este ODS, o valor percepcionado da água. Se não vejam, um estudo que foi desenvolvido no Grupo Águas de Portugal chegou-se à conclusão que as pessoas davam mais valor à energia apenas e só porque o custo era mais elevado. E que, em situações de seca, o valor que as pessoas davam à água era muito maior do que em situações quando a água não escasseava. Isto faz com que um dos desafios que tenhamos e uma das missões que tenhamos tomado como nossa tem a ver com a sensibilização e com a comunicação com as populações e outras partes interessadas. Ou seja, para nós enquanto entidade gestora de água e fornecedora de água, é tão importante sensibilizarmos o nosso cliente final como trabalharmos com os municípios aos quais fornecemos água, por forma a garantir que, por exemplo, questões como são o estudo e a gestão do seu nível de perdas são coisas que são devidamente endereçadas. Dizendo de outra forma, não chega que para nós, EPAL, nós trabalhemos na diminuição ou na redução no nosso número de perdas de água, se o município ajusante não o fizer também de uma forma eficaz. E daí o trabalho que temos feito de sensibilização para questões desta temática. No painel anterior falou-se muito falou-se de desafios climáticos, isso é uma questão que nós endereçamos também com especial importância. Vejam-se questões da seca, todos nós recordamos a dificuldade que atravessámos recentemente em 2017, que diminuiu de forma drástica não só a quantidade de água disponível nas nossas bacias e reservatórios, como também afeta a qualidade da mesma, os incêndios que daí viram também com problemas para a qualidade da água, problemas que advêm de questões como usos concorrentes da água, que é uma temática tão comum e tão falada noutros sítios do globo, mas que se começa a sentir também cá em Portugal, em áreas como, por exemplo, o Alentejo, questões de poluição da água, etc. Portanto, realçando outras questões que são muito importantes também para nós, a enorme ligação e o enorme trabalho que temos feito no que diz respeito à neutralidade carbónica das nossas infraestruturas. Achamos que há aqui um nexo imprescindível de ser interessado no que diz respeito à água e energia, e portanto parece-nos essencial que também aqui se trabalhe de uma forma profunda, indo buscar aquilo que são as melhores práticas disponíveis no país e no mundo, por forma a conseguirmos atingir a neutralidade carbónica. Aderimos também à Science Based Targets Initiative, com vista a dar resposta ao apelo do nosso secretário-geral das Nações Unidas, e efetivamente tentar reduzir o aquecimento global. É para nós uma bandeira muito importante. Trabalhamos para todos transversalmente na empresa, efetivamente para conseguirmos a nossa neutralidade carbónica. Uma das coisas que fizemos e que eu acho que também
pode fazer sentido realçar é, para além de termos integrado, como eu penso que terão feito muitas outras empresas, os ODS naquilo que eram os objetivos já das diversas áreas de gestão da empresa, um dos exercícios que fizemos foi ver de que forma é que o ODS 6, nós nos relacionávamos com os outros ODS, portanto com os restantes 16 ODS. E efetivamente chegámos à conclusão que o ODS 6 da água potável e saneamento tem impacto em todos os outros ODS. E conseguimos perceber também através da matriz dos 17 ODS, que o acesso à água potável não é só uma necessidade essencial, mas um direito humano reconhecido pelas Nações Unidas, mas como fator essencial para atingir todos os restantes ODS. E isso para nós acabou por ser também uma validação em como os nossos projetos e a nossa missão estavam a ser perseguidos de uma forma adequada, em alinhamento com aquilo que o resto do planeta considerava também importante e essencial, Anabela. Tinha tirado o som. Muito bem, pronto. Temos aqui uma visão primeiro da importância da água, que nós tomamos como direito adquirido e que é uma coisa, enfim, pronto. Eu costumo usar muito esse exemplo, que é as pessoas só vão perceber os desafios da sustentabilidade quando abrirem a torneira e não sair lá nada. Vão perceber que, de facto, nós não podemos tomar estas coisas como direito adquirido. Mas, enfim, há aqui outras questões. Obrigadíssima, Alexandra. Passava agora aqui à Ana Luís de Sousa, porque queria mudar de tema, não é? Pronto, a ver se nós conseguimos aqui correr várias questões para quem nos ouve também ter aqui diversidade de opiniões. Bem, os direitos humanos são uma questão de base, não é? Em toda a agenda de sustentabilidade. Aliás, a Agenda 2030 é uma agenda feita para as pessoas. Basicamente, aqueles ODS todos estão pensados para nós proporcionarmos e darmos continuadamente suporte à vida das pessoas, é essa a lógica. E vocês, neste programa, selecionaram aqui um benchmark relacionado com o living wage e com as condições de direitos humanos. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Claro que sim, Anabela, muito obrigada por este convite. É um prazer estar aqui, foi um prazer ter feito parte destes 6 meses deste nosso percurso tão exigente, mas tão gratificante com o SDG Ambition. Pois, doeu um bocadinho, não é? Mas foi gratificante, é um caminho que vale a pena fazer e construir naquilo que é também os desafios que todas as sociedades e todas as empresas em geral enfrentam agora, e é um percurso que nos ajuda também a consolidar aquilo que são os percursos que já estão a ser feitos internamente e que nos ajuda a ver para lá daquilo que abre-nos um bocadinho o horizonte e ajuda-nos a ser um bocadinho mais ambiciosos. Acho que todos nós fizemos este percurso, sentimos isso e, portanto, nessa medida também deixar aqui o meu agradecimento. Não tendo, ou pelo menos neste programa, um ODS que fosse só nosso, dos secretários de advogados, Alexandra, estou super invejosa, temos também a vantagem de que olhámos para estes benchmarks que nos eram apresentados como estes ODS são meus e são de todos, não é? Portanto, assumimos isto como numa lógica de responsabilidade social e, portanto, também aqui trabalhar todos os ODS, e nós fomos bastante ambiciosos nessa perspectiva, que tivessem com enfoque a diversidade e a inclusão, e, portanto, nesta lógica de como é que o impacto nas pessoas, de alguma maneira, a ideia de que uma firma de serviços profissionais vive do talento e vive das pessoas, faz com que essa preocupação, que é uma preocupação que vem já de algum tempo, relativamente às pessoas, à diversidade de género, à inclusão, também nos levasse para estes temas maiores daquilo que são os direitos humanos e onde os temas de living wage se colocam. Aliás, fazendo aqui um bocadinho de cópia do que a Alexandra estava a dizer, também um dos desafios foi olhar para este ODS 8 e dizer e conseguir perceber como este ODS 8, não sendo uma coisa especificamente aplicada à nossa indústria, que era um ODS que tinha um impacto do ponto de vista societal muito significativo. E, portanto, se formos do ODS 1 ao 5,
todos eles têm aqui, se calhar, o seu cerne, e tudo isto foi muito agravado e muito evidente com estes anos difíceis o ano 2020 e o ano 2021, que agravou muito estas situações das desigualdades sociais e, portanto, onde este tema era, acho que, inevitável e incontornável. E, portanto, nessa medida, tratando-se de um problema societal, a VDA, que se tem posicionado já há largos anos neste tema de empresa responsável, não podia deixar este tema de forma alheia e, portanto, teve que olhar para ele. Diria que, sobretudo, olhamos para isto naquele nosso papel de advocacy, ou seja, de olhar para estes temas e usar a voz que nós temos junto de fóruns dos nossos pares, dos nossos clientes, das instituições com que nos relacionamos, portanto, aproveitando aquilo que é o nosso palco de contacto de uma forma transversal em todos os setores, para influenciar de alguma forma as boas práticas na sociedade. E daí, obviamente, podemos ir sempre puxar a brasa à nossa sardinha, ir para aquilo que é o serviço jurídico, que é ajudar a implementar as políticas, olhar para aquilo que são as leis, aquilo que deve ser estabelecido, a forma como devem ser estabelecidas boas práticas, mas mais do que isso, é trabalhar esta ideia das empresas responsáveis lutarem por um futuro mais justo, mais inclusivo, mais sustentável, onde naturalmente as questões do emprego inclusivo têm um papel muito significativo. E, portanto, foi por aí, sem entrar aqui em mais detalhes. É assim, eu gostava muito de suportar a vossa decisão, porque são as entidades que são referência no país, não é? Aquelas para quem se olha quando se quer ou pensar o que é que se vai fazer, que devem estar na base e escolher os temas de base, porque isso o que vai fazer é dar o exemplo a muitas outras de ver que não, se para eles é importante, então se calhar eu também posso dar o meu contributo. Portanto, eu acho que é algo que se pode fazer pela sociedade em que se está e pela comunidade em que se está. Portanto, a mim faz-me imenso sentido. Já houve algumas pessoas que me perguntam, mas como é que eles escolhem este? Não, faz imenso sentido, faz todo sentido. Muito bem, passando agora aqui ao Sérgio, e temos aqui outra realidade completamente distinta, portanto, não tem um ODS só para si, tenho pena. Não. Mas tem possibilidade de trabalhar para muitos outros. Aqui Laban está aqui um bocadinho entre dois setores, não é? Quer dizer, tem as farmacêuticas como referência, mas também tem aqui a logística a pesar bastante. Como é que vocês se referenciam? Como é que vocês olham para esta temática? Quer partilhar aqui um bocadinho connosco? Sim, partilho com certeza, e antes de mais, muito obrigado por este convite. É com muito gosto que também estou aqui convosco e sobretudo porque entendemos que esta partilha e colocarmos em comum diferentes perspectivas são excelentes formas de podermos potenciar impactos e de potenciar, sobretudo, o awareness acerca destas dimensões. De facto, aqui o AB é uma empresa portuguesa, já com quase 50 anos, e é essencialmente uma empresa de soluções na área da saúde. Nós combinamos soluções de distribuição farmacêutica com soluções de diagnóstico clínico, com soluções de consumíveis clínicos, com logística internacional, e estando em Portugal acabamos por conjugar diversas soluções, desde soluções excepcionalmente básicas do ponto de vista de produtos e de serviços na área da saúde, até soluções muito desenvolvidas e tecnologicamente muito avançadas no âmbito da genética, sempre com um propósito comum. E é desta forma que pomos em comum aquilo que fazemos com as nossas pessoas e com os nossos parceiros. Estamos cá para cuidar da saúde e bem-estar de pessoas como nós. E, portanto, assumimos esta missão de promover o acesso à saúde através da conjugação de múltiplas soluções para as entregarmos a diversas entidades na área da saúde. E nesse sentido, a experiência que temos de conjugar estas soluções tem-nos despertado de uma forma muito, muito particular para a importância da sustentabilidade. Eu há pouco ouvi a Alexandra e recordava-me de uma experiência muito curiosa que tivemos há uns anos, a propósito da água na Índia, onde fazemos abastecimento de medicamentos essenciais para países em desenvolvimento, em que, no âmbito de uma iniciativa de responsabilidade social, porque entendíamos
entendíamos que as práticas de higiene deviam ser potenciadas e o cuidado com a higiene oral devia ser potenciado, tivemos uma iniciativa nas escolas onde ensinávamos as crianças a lavar os dentes e a lavar as mãos, explicando-lhes exatamente como é que deviam fazer a sua higiene. Isto é tudo muito interessante, mas depois acaba por ter um momento de dura realidade quando passamos no sítio onde vivem estas crianças e percebemos que nem sequer têm acesso à água, nem para lavar as mãos, nem para lavar os dentes, nem para fazer coisa nenhuma. E, portanto, aquilo que a Alexandra referia há pouco é de facto muito importante e para nós foi também um despertar muito grande relativamente à importância de nos posicionarmos em dinâmicas de negócio sustentável, em dinâmicas de inclusão, em dinâmicas de sustentabilidade. Nós temos atualmente abastecimentos a partir de 13 países diferentes, desde países muito desenvolvidos até a países em fase de desenvolvimento. Temos muito abastecimento na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa e temos, para além de muitos clientes em Portugal, também clientes em África, em Timor, em países em fase de desenvolvimento. E, portanto, para nós integrarmos este programa foi algo que fez muito sentido na medida em que entendemos que temos, de facto, um papel a desempenhar no sentido de resolver, através da nossa participação, um conjunto de assimetrias muito importantes e que, de resto, são limitadoras da nossa sustentabilidade para o futuro. E, por isso, também nos temos envolvido em 3 benchmarks fundamentais, um deles ao nível da igualdade de género, em que, por exemplo, em Portugal, do ponto de vista desta dinâmica, estamos numa situação muito positiva, muito equilibrada no âmbito das organizações do nosso grupo em Portugal, mas onde, efetivamente, quer a montante em alguns dos países onde nos abastecemos e a jusante em países onde estamos presentes com as nossas próprias empresas ou com parceiros de negócio, existem desequilíbrios fundamentais. E, por outro lado, ao nível daquilo que é a dinâmica da ação climática, percebemos claramente que tudo aquilo que tem vindo a acontecer no âmbito do clima irá pôr em causa as cadeias de abastecimento e irá gerar uma disrupção fundamental no âmbito destas cadeias de abastecimento e, no fim de contas, naquilo que é a nossa ambição de promover o acesso à saúde e de garantir que temos os diversos países e as diversas geografias devidamente abastecidas de produtos essenciais para a sua saúde. E a pandemia, recentemente, tem sido uma extraordinária experiência daquilo que pode ser, de facto, a disrupção que pode existir nesta dimensão. Portanto, são para nós elementos muito motivadores desta abordagem. A adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável surgiu muito naturalmente na organização. Nós temos desenvolvido uma dinâmica de envolvimento de colaboradores de todos os países onde estamos presentes para discutir temas de sustentabilidade e temas de equilíbrio. E, portanto, neste momento é muito interessante porque temos colegas em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, na Índia, a discutirem em conjunto quais são os desafios que enfrentamos e a forma como podemos dar resposta a estes desafios. O engenheiro Mário Parra da Silva falava no início dos nossos pequenos mundos, dos nossos pequenos universos, e realmente o darmos-nos conta, a determinada altura, desta globalidade e da dimensão dos desafios que enfrentamos é algo muito importante para a nossa consciência e para a nossa tomada de posição. Claramente há aqui um desafio grande que enfrentamos, para além da integração interna de todas estas dinâmicas que procuramos resolver através, por um lado, da assunção ao mais alto nível desta responsabilidade e o compromisso com a sustentabilidade e, portanto, toda a equipa de gestão de topo está envolvida, assim como as diversas equipas estão envolvidas nesta dinâmica. Os nossos objetivos estratégicos traduzem os objetivos no âmbito do desenvolvimento sustentável, mas temos, sobretudo, a consciência de que há aqui um papel muito importante de interação a montante e a jusante com fornecedores e com clientes, no sentido de promover também estas práticas. E essa é uma dimensão onde temos enfrentado as maiores dificuldades, porque, efetivamente, a intervenção não é simples, conseguimos trabalhar muito numa criação de consciência, conseguimos trabalhar muito numa dinâmica de sensibilização, mas há muito para fazer, o que, de resto, também nos entusiasma e nos motiva para estarmos empenhadíssimos nesta dinâmica. Mas, realmente, esta competência muito largado é um grande desafio. Sim, esse é um tema muito grande mesmo.
porque vai ser preciso arrastar as cadeias de abastecimento para esta matéria e sermos arrastados também, não é? Porque isto é um ecossistema, basicamente trabalhamos em ecossistema. Bem, voltando aqui à Alexandra, a igualdade de género é um tema material, desde logo porque são uma empresa também pública e, portanto, a igualdade, vocês têm requisitos legais relacionados com a igualdade de género, mas não falando desses, aderiram recentemente às Women Empowerment Principles, têm aí trabalhos a decorrer e têm algumas práticas nesse sentido. Quer falar um bocadinho sobre isso? Obrigada, Anabela. O ODS 5 da igualdade de género foi exatamente um dos benchmarks que saíram ou que foi escolhido por nós no âmbito do SDG Ambition. Portanto, ainda na ótica do eu quero um ODS só para mim, a verdade é que a EPAL abraçou o ODS 5 também com igual fervor, tal como fez com o ODS 6. Eu dizia há pouco, quando no exercício que fizemos de relacionar o ODS 6 com os restantes objetivos, que, por exemplo, em países em vias de desenvolvimento, que a falta de água tem um impacto grande naquilo que é a vida das meninas e das jovens mulheres, porque são elas que, na inexistência de infraestruturas de distribuição de água, são elas que fazem o transporte de águas, por vezes por grandes distâncias, de um lado para o outro, para a sua família, para a sua comunidade. Portanto, para nós, fazia todo o sentido que o fizéssemos, não só por questões intrínsecas a nós enquanto empresa, temos mais de 150 anos, portanto este objetivo da igualdade de géneros, como estava a dizer, por sermos uma empresa do setor empresarial do Estado, mas fazia sentido para nós. Começámos a trabalhar questões como, por exemplo, a linguagem, esforçámos-nos por manter requisitos de linguagem inclusiva ou neutra, tentamos que façam parte do nosso dia-a-dia, são questões comuns. Como estava a dizer, a adesão aos Women Empowerment Principles, aderimos a outros fóruns, nomeadamente o Firewall Gene, a Professional Women's Network, entre outras. O que a adesão a estes fóruns fez foi que nós, de repente, conseguimos criar aqui uma dinâmica que efetivamente tem sido tipo bola de neve, as coisas vão começando a crescer, a juntar cada vez mais homens e mulheres trabalhadores na EPAL. Nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à participação em programas de liderança. No primeiro ano em que lançámos a iniciativa, tivemos uma adesão mais tímida. Sim. E mais recentemente temos tido adesões particularmente significativas. Outros exemplos, por exemplo, no campo da mentoria, não só para jovens mulheres, mas como técnicas superiores com aspiração a cargos de administração, portanto, trabalharmos também na mentoria de pessoas que sentem que têm uma determinada missão na empresa, lançamento de campanhas de sensibilização diversas, de comunicação, etc. Respeitar muito que as questões de igualdade de género têm também a ver com questões de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, que a Anabela tão bem conhece e que tanto nos apoiou nestes últimos anos. Ou seja, de repente, aquilo que nós vimos foi que estávamos a falar sim de mulheres, mas que no fim do dia estávamos a falar de pessoas, como diz a Hillary Clinton, direitos das mulheres são direitos humanos, e foi este tipo de narrativa e este tipo de ações que fez com que efetivamente se criasse um elan na empresa, que fez com que estas iniciativas que eram geridas e definidas por um conjunto de diretores ou de pessoas a um nível superior, neste momento as pessoas quiseram aderir à task force que foi criada e querem participar e querem fazer coisas e querem ajudar a traçar o caminho da EPAL neste âmbito. Isto é uma questão que muito nos orgulha. No início ainda tínhamos o receio que os aderentes fossem essencialmente mulheres, era uma coisa que nós queríamos evitar. Portanto, achamos que as questões da igualdade de género são também questões que dizem respeito e muito aos homens, aos pais, aos companheiros. Portanto, e efetivamente conseguimos ter aqui a adesão masculina. Estamos neste momento a trabalhar num diagnóstico profundo,
pegando nas suas palavras, Anabela, eu não podia estar mais de acordo com o que disse há bocado. O que não se pode medir, o que não se consegue medir, não se consegue gerir. Fazer um diagnóstico pragmático e objetivo daquilo que se passa na empresa. É nessa fase que estamos. Achamos que com essa ferramenta, com esses dados mais objetivos, com o apoio da nossa Task Force, conseguimos efetivamente afinar o nosso foco e traçar o nosso objetivo enquanto empresa. Muito bem. Obrigada. Ana, passava-lhe a mesma pergunta. Eu sei que a VDA tem aqui um compromisso com a igualdade de género que também é conhecido e é visível. Vocês também têm andado a trabalhar sobre esta matéria. Já há aí um caminho. Quer falar um bocadinho sobre esse assunto também? Sim, eu acho que neste tema é tão bom quando vemos que quando se fala de temas de ESG e de sustentabilidade, este tema é um tema que é aceite e transversal a todos e considerado como o core dos temas que estamos a discutir, da primeira evolução, se quisermos, aquela que deveria ser mais simples, mas a primeira evolução que devemos ter. Olha, deixa-me acrescentar uma coisa ao que está a dizer. De acordo com o nosso secretário-geral, há 2 temas no mundo que carecem da nossa atenção significativa. Um são as alterações climáticas, não é? As questões que nós conhecemos, e o outro é a igualdade de género. É isso mesmo. Como estava a dizer a Anabela também nos tem acompanhado bastante neste percurso, portanto, claramente este é um compromisso que vem já há longos anos na Vieira da Almeida. Eu acho que tem sido um caminho de sucesso. Só para aqueles que podem estar mais distraídos do que é que acontece nos escritórios de advocacia, a paridade é ao contrário. Quando andamos a trabalhar a paridade, pelo menos no primeiro nível, há um desequilíbrio a favor das mulheres, há mais mulheres a saírem da faculdade de Direito, mas de facto aquilo que nós verificamos, como acontece em todas as organizações, é que nem sempre aquilo que é a percentagem de entrada é a percentagem no topo e, portanto, essas coisas têm que ser olhadas com muita, muita atenção e não se pode achar só que olhamos para a média global e que estamos bem. Mas isso é um tema que nós temos estado a olhar de uma forma muito atenta. Temos um equilíbrio muito... eu acho já bastante simpático ao longo das carreiras. Temos ao nível dos órgãos de gestão, isso é um tema que já está bastante consolidado e temos quase a paridade nos órgãos de gestão, que é uma coisa que nos alegra bastante. Nos sócios, eu diria que há um caminho a fazer, embora é preciso não esquecer que há aqui também heranças históricas e, portanto, há desequilíbrio que vem de anos e anos e anos da forma como as sociedades vão crescendo e uma sociedade que tem 45 anos, é normal que tenha esses dados históricos, mas a verdade o que nós verificamos é que naquilo que são os novos acessos ao partnership tem havido um ótimo equilíbrio e achamos que isto, até num médio prazo, conseguiríamos atingir este equilíbrio. Mas em qualquer dos temas, até porque o trabalhamos de uma maneira muito emocional, diria eu, e já faz parte muito daquilo que é o nosso ADN. Temos, obviamente, culturas e políticas claras de não discriminação, mas fazemos o caminho. Eu acho que esse é o tema que também nos está a ocupar agora, é trabalhar aquelas componentes que podem ser outros bias implícitos, portanto, outro tipo de preconceitos que podem minar este caminho que estamos a fazer e, portanto, quando olhamos para estes temas, olhamos de uma forma geral para a diversidade como um fator crítico naquilo que é a forma como nós nos comportamos e olhamos para aquilo que são as nossas pessoas. Há caminho a fazer, somos ambiciosos e achamos que temos que trabalhar nisto e, sobretudo, ter um papel na sociedade e, portanto, ter aqui um papel ativo também na transformação, intervindo nos nossos stakeholders, na criação do awareness, como acho que é público, temos feito bastante trabalho de advocacy, quer através de alguns fóruns onde a Vieira da Almeida está representada, quer através dos programas Pro Bono ou da Fundação Vieira da Almeida. Temos feito parte de muitos programas de empowerment feminino, desde muito novas, de pessoas muito novas, desde mulheres noutros países com mais dificuldade a chegar a estes cargos de liderança ou até a continuarem a estudar e, portanto, temos tido aqui algum papel também ativo. Temos um programa de formação executivos para preparar as mulheres para assumirem cargos de liderança, o Women on Board, que já vai na sua 7ª edição, com muito sucesso e, portanto, acho que esta forma como nós também nos colocamos
de uma forma geral, na sociedade, tentando ajudar as empresas a acompanhar este percurso, acho que é também importante. Tal como a Alexandra tinha dito, nós também aderimos ao Women's Empowerment Principles e mais recentemente à Task Force do TGE, portanto, do Target Gender Equality, para trabalhar convosco esse campo e, portanto, trazê-lo para o SDG Ambition era óbvio que faria parte, portanto, achamos que isso é o desenvolvimento do percurso que temos feito e acho que é só o demonstrativo da nossa ambição para contribuir também para este ODS. Eu acho que há só uma nota final que gostaria de deixar, que é a convicção de que as empresas colocam e têm a necessidade de colocar isso na agenda e de contribuir para este tema, não só porque é, de facto, um tema de direitos humanos e, portanto, é um tema de respeito pela diversidade, por uma sociedade mais justa, com igualdade de oportunidades, mas é também um tema de negócio. E, às vezes, nas várias vertentes onde nós vamos tendo esta intervenção e vamos falando, percebemos também que este é o tema que se calhar pode fazer aqui, em algumas empresas, fazer a diferença, que é um tema de negócio porque não se perde valor de investimento que se faz em jovens mulheres que trabalham e que de repente, porque não têm um equilíbrio familiar ou que são pressionadas ou sentem que a sua carreira não é tratada de forma igual, acabam por desistir ou abrandar na sua carreira, e nós temos que olhar como gestores, temos que olhar para o investimento que fizemos nos primeiros anos de carreira dessas pessoas e dizer o que é que estamos a fazer. Se não protegemos essas carreiras e não protegemos também essas pessoas, estamos a deitar dinheiro fora. E o segundo, que eu acho que esse já está em tudo o que é estudos, é o valor, a criação de valor que está associada à diversidade e a ter mulheres em cargos de gestão e na tomada de decisões. E pronto, e deixava aqui estas notas também como desafio para aquelas empresas que estão a agarrar agora este compromisso. Só aqui acrescentar que é importante aquilo que disse, gostava de salientar uma coisa que disse, que é as empresas têm um histórico e têm um conjunto de anos de atividade e obviamente estas coisas não se fazem por decreto, ou seja, não vamos tirar as pessoas daquilo que elas alcançaram ao fim de um percurso de carreira para colocar outras por uma questão de paridade, seja homem ou mulher, não é essa a questão e também não é isso que nós defendemos. A questão aqui não é a paridade, a questão aqui é criar oportunidades para aquele que é o sexo subrepresentado e, portanto, é isso que se pretende fazer. Aquilo que nós vemos no nosso mercado é que, de facto, em posições de liderança temos aqui uma deficiência significativa. Aquilo que o Global Compact defende, para começar, é uma meta de 30% em cargos de direção superior, mas, obviamente, isto é todo um caminho que tem que ser feito e, obviamente, tem que se respeitar as pessoas que estão nas posições atualmente e que estão a fazer o seu trabalho, por favor. Anabela, deixa-me dizer, só porque de vez em quando temos que ser orgulhosos dessas coisas, mesmo ao nível dos sócios, que é onde o tema poderia ser mais crítico, porque tem o histórico, já há pelo menos um terço de sócias mulheres, portanto acho que estamos bem, e estamos muito orgulhosos do caminho feito, e acho que deve ser sobretudo inspirador para outros. Sem dúvida. Sérgio, quer-se juntar a este tema? A igualdade de género foi um dos temas que vocês também selecionaram como benchmark aqui no programa SDG Ambition. Têm aqui também alguns objetivos relacionados com isso. Quer falar um bocadinho sobre isso? Sim, com certeza, e também falar disto porque a questão da igualdade de género, no nosso caso, surge de uma constatação um pouco diferente daquilo que até é habitual em empresas já com alguns anos, como é o nosso caso. Nós, na equipa de gestão de topo da Quilabam, que é o holding do grupo, temos um rácio de 40% mulheres, 42% mulheres, 60% ou 58% homens. Quando juntamos as equipas de gestão de todas as empresas do grupo, temos um rácio de 50-50. Isto para nós é de facto extraordinário. Devo confessar que não fizemos esforço nenhum nesse sentido, portanto não há mérito do ponto de vista da abordagem do programa na concretização deste objetivo. Virá talvez de duas dimensões fundamentais: o facto de, na área da saúde, ser muito frequente termos também uma presença muito significativa de mulheres,
e que muito nos ajuda e faz a diferença. E por outro lado, também do ponto de vista cultural, no seio deste grupo, haver já uma prática muito comum de igualdade de oportunidades e de não discriminação. Mas a existência desta cultura, sobretudo, suscita-nos a preocupação e o empenho no sentido de continuar a promover a não discriminação e de continuar a promover oportunidades. E também aqui nos vem a preocupação não só pela realidade que temos em Portugal, mas também pela realidade que temos em países onde estamos presentes, sobretudo em África, e aquilo que encontramos na Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, são de facto situações de discriminação graves e que em muitos casos limitam fortemente as oportunidades das mulheres e limitam obviamente também aquelas que são as oportunidades de equilíbrio das organizações e portanto entendemos que temos aqui um papel a desempenhar. As nossas iniciativas passam sobretudo, por um lado, pela flexibilização da situação das mulheres e portanto procuramos obviamente garantir, por exemplo, a reintegração de mulheres que têm que se ausentar por razões diversas de apoio à sua família, mas também pela criação, através de iniciativas de formação, de intervenção conjunta em diferentes grupos de trabalho, de condições de capacitação e de garantia de que temos, de facto, as mulheres perfeitamente alinhadas no âmbito desta dinâmica interna da organização. E, portanto, é um tema que consideramos essencial pela diversidade, pelo mais elementar respeito, como se dizia aqui há pouco, dos direitos humanos e das pessoas, sendo, de facto, também o nosso propósito cuidar da saúde e bem-estar de pessoas como nós. Encaramos, de facto, esta dinâmica das pessoas e da relação com as pessoas, sejam homens ou mulheres, numa dinâmica de muita igualdade. E, portanto, é um tema que entendemos que é central, no qual estamos muito empenhados e que, obviamente, iremos aproveitar muito aquilo que já é a dinâmica de equilíbrio que temos hoje para continuarmos a promovê-la. E a Ana dizia há pouco, a questão da representatividade de homens e de mulheres é muito importante. Nós estamos aqui a falar do sexo fraco, do sexo forte, nós estamos a falar de chamar as mulheres ou de ter números clausos para as mulheres ou o que quer que seja. Estamos a falar, de facto, de respeitar as pessoas e de podermos combinar o melhor daquilo que uns e outros podem trazer. E, de facto, este equilíbrio é fundamental e a nossa convicção é que devemos trabalhar nas condições de fundo, de criação de capacidade, de competência, de presença, de possibilidade de participação. Portanto, estamos muito empenhados nesta dinâmica e acreditamos que é efetivamente, e como dizia a Anabela, em paralelo com a questão ambiental, uma dinâmica fundamental do ponto de vista da criação de condições de sustentabilidade e de um futuro mais promissor para todos nós. Para todos, exatamente. Se calhar convidava quem nos ouve a consultar o Global Gender Report, que foi publicado agora em março de 2021 e que tem algumas orientações e tem também estatísticas das várias regiões do mundo sobre esta matéria. A Europa, e já agora dizer isto também, a Europa, devido às suas políticas relacionadas com cotas, não é? Que não são amigáveis para muita gente, a verdade é que essas políticas fizeram com que a diferença entre homens e mulheres na Europa relativamente ao mundo seja de 52 anos, quando no resto do mundo é de 137. E, portanto, embora nós não gostemos por vezes de adotar determinadas políticas, a verdade é que as políticas públicas trazem os seus resultados e às vezes precisamos aqui de um acelerador. Deixava a atenção, porque eu acho que a nossa sociedade está suficientemente, ou está sensibilizada para esta matéria, portanto, temos muitas organizações a trabalhar sobre isto, mesmo aquelas que não têm que o fazer, mas deixava o foco da vossa atenção na diferença económica, porque esses números já não são nada amigáveis e a diferença económica entre mulheres e homens no mundo é de 267 anos, pré-Covid. Não há números ainda pós-Covid, porque não houve tempo, não há maturidade estatística para os calcular, provavelmente só os teremos daqui a 2 anos ou mais ou menos isso, mas 267 anos é muito ano. E nós, quando achamos que estamos a pagar o mesmo a uns e outros, dou-vos a mesma recomendação, façam as contas, ao valor que se leva para casa.
não é ao valor do ordenado base, é o valor que se leva para casa, e há diferenças, elas existem, são históricas também, e obviamente vão demorar muitos anos a serem resolvidas, não é uma coisa que se consiga resolver de uma vez só, mas quando nós tomamos consciência de quais são esses números, naturalmente faremos alguma coisa em relação a eles. Quando não temos essa consciência, provavelmente não faremos nada em relação a isso. Mas pronto, resta-me agradecer-vos muito a vossa disponibilidade, a partilha, o contarem um bocadinho sobre o que é que fazem nas vossas casas e com os vossos ODS. Este programa tinha este objetivo, ainda temos aqui coisas para integrar, vamos entregar, temos aqui um relatório final que também havemos de partilhar. Vamos ter uma segunda edição a seguir ao verão, embora neste momento o foco não esteja nessa matéria. Há muito para fazer naquilo que se relaciona com os ODS, mas eu gostaria muito que as pessoas percebessem que isto é uma oportunidade de desenvolvimento. Isto não é, não estamos a fazer isto porque o mundo está mal ou porque somos obrigados, não. Isto é uma oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente, de repensar um bocadinho os modelos de negócio que nós temos utilizado nos últimos anos, porque isto pode ser muito mais inclusivo, muito mais interessante e até sustentavelmente, financeiramente mais sustentável. E, portanto, convido-vos a juntarem-se a estas iniciativas, a falarem com as empresas, falarem entre vocês, falarem connosco se acharem por bem. E muito obrigada a todos. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.